Roma Antiga, professora Andréia. Roma Antiga pertence ao que nós chamamos de cultura clássica, que são culturas que ainda influenciam muito os nossos costumes. Nós veremos que os romanos nos deixaram influências linguísticas, valores culturais e principalmente princípios legais, influências nas nossas leis ou como se fazer as leis. Roma se localizava no continente europeu, na Península Itálica, banhada pelo Mar Mediterrâneo, e entre os séculos 8 a.C. e 5 d.C. vai se tornar um grande império. Então ela começa como uma aldeia agropastoril, bem aqui no coração do que hoje seria Itália, e ao longo de alguns séculos, no auge do seu esplendor, durante a fase do Império, vai conquistar todas essas áreas em lilás que correspondem a territórios europeus, asiáticos e norte da África. A história de Roma é dividida em 3 fases conforme as 3 formas de governo que existiu lá. Monarquia, república e império, são formas bem diferentes de governo. A monarquia, ela começa aqui no ano de 753 a.C. e vai até 509 a.C. Essa data de 753 é uma data baseada no mito de Rômulo e Remo, pela qual Rômulo vai ser o primeiro rei de Roma, aí seguido de outros reis de comprovação histórica. Depois nós vamos ter a fase da República, de 509 a.C. a 27 a.C. República quer dizer coisa pública, então a gente não vai ter mais monarquia, não vai ter mais rei aqui. E depois nós vamos começar a fase do Império, que vai de 27 a.C. a 476 d.C. Agora nós vamos ver cada fase separadamente. Onde Roma foi fundada, teve o início do povoamento por volta do século X a.C. pelos italiotas, que são povos que vieram mais da Europa Oriental, do lado leste da Europa, que era dividido em 2 povos, latinos e sabinos. Por isso que a gente fala que a língua, que os romanos falavam era o latim, que era a língua dos latinos e que influencia muito na nossa língua atual. Eles eram povos pastores e agricultores. E 2 séculos mais tarde vão chegar povos da Ásia, os etruscos. E mais tarde a gente ainda vai ter uma colonização de gregos, no sul aqui da Península Itálica, tá certo? E é do misto, dos gregos, dos sabinos e latinos e dos etruscos que vai se formar a cultura romana, o povo romano. Agora nós vamos ver como funcionava a monarquia, como ela era governada. Então, lá no topo da sociedade, nós tínhamos, do governo, aliás, nós tínhamos o rei. A função dele era de chefe militar e religioso, podia declarar guerras, administrar a justiça e comandar os principais rituais religiosos. Então, ele concentrava em si poder administrativo, militar, religioso. Nós tínhamos também o Senado. Era formado por cidadãos idosos que faziam parte das principais famílias romanas em questão de poder econômico, e o Senado fiscalizava as ações dos reis e também elaborava as leis. E por fim tínhamos a Assembleia Curial, que a função dela, era julgar as leis e eleger os altos funcionários, e era composta por soldados. Agora nós vamos ver como se dividia a sociedade romana. Então, no topo da sociedade tinha a classe social dos patrícios. Então, eles formavam a aristocracia romana. Essa palavra aristocracia quer dizer os melhores, tá? Aqui a gente está falando os melhores no sentido econômico, de poder econômico, que também lhes proporcionava influência política. Eram os patrícios que estavam lá na administração que a gente acabou de ver. Eram eles que governavam Roma, tá? Então, esses cidadãos pertenciam às famílias ricas que possuíam terras e criação de animais. Abaixo dele, nós tínhamos os plebeus,
eram pobres, agricultores ou artesãos. Normalmente trabalhavam para os patrícios e não tinham participação política. Então, plebeu, né, eram os mais pobres, trabalhadores, mas não podiam ter participação política, não decidiam os rumos da política romana. Geralmente, as legiões romanas, os soldados, eram formadas por plebeus e clientes. E quem eram os clientes? Os clientes eram um segmento social composto por pobres, escravos libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos que prestavam os mais diversos serviços aos patrícios em troca de proteção e sobrevivência. Também não tinham participação política. E lá na base da sociedade, né, tínhamos os escravos, que geralmente eram pessoas endividadas ou prisioneiros de guerra, que trabalhavam tanto no comércio como no campo. Agora, uma coisa a gente precisa lembrar, que na monarquia a quantidade de escravos ainda era pequena, porque a gente conhece o Império Romano como um império que se utilizou demais da mão de obra escrava e via escravidão como uma forma de comércio, de ganhar dinheiro. Mas isso vai se tornar mais intenso em outras fases da história. Aqui na monarquia a quantidade de escravos ainda era pequena. Com o passar do tempo, os plebeus começam a exigir melhores condições de vida, poder participar das decisões políticas e também do exército. Isso vai gerar muitas revoltas, muitas rebeliões. Então, o rei na época ele vai decidir que pelo menos os plebeus enriquecidos pudessem assumir funções militares. Mas aí, né, a elite lá, os patrícios, começam a ter medo, né, que o povo ganhe muita influência e ficam descontentes com o rei chamado Tarquínio. E o que eles vão fazer? Eles vão afastar o rei do poder, né? Os patrícios vão organizar uma revolta para afastar o rei e vão inaugurar uma nova forma de governo, a república. E essa nova forma de governo não tem mais rei, mas a gente vai perceber que quem vai assumir os altos postos de comando são os patrícios. Então, assim, a gente vai ter vamos começar aqui da relação dos grupos sociais com participação política. Então, a gente vai ver aqui que nós tínhamos os cidadãos e os não cidadãos, tá certo? Os cidadãos e os não cidadãos. Os cidadãos eram homens livres de Roma, era quem podia participar, podia votar, tá? E não cidadão era a maioria da população de Roma, porque eram mulheres, crianças, estrangeiros e escravos, que não tinham participação política nenhuma. Então, os cidadãos, eles escolhiam, né, eles votavam nas assembleias e dessas assembleias saíam as seguintes funções, ó, os magistrados, os 10 tribunos da plebe e os 2 censores. Então, vamos ver aqui essas funções. Os magistrados eram formados por 2 cônsules, que dirigiam o Estado e o Exército, 2 pretores, que aplicavam a justiça, 4 edis, que reabasteciam e administravam Roma, as estradas e a polícia, por exemplo. 20 questores, que lidavam com questões de finanças, tá? Depois nós tínhamos os 10 tribunos da plebe, que tinham o direito de se opor às decisões dos magistrados e eram eleitos anualmente. Nós tínhamos 2 censores, que eram os antigos cônsules, que recenseavam os cidadãos, eram recrutados pelo Senado e eleitos a cada 5 anos. O Senado, né, por sua vez, era composto por 300 senadores designados para o cargo. Então, o que faziam os senadores lá durante o período da República? Prestavam assessoria aos magistrados, dirigiam a política externa, monitoravam as finanças e a religião. Em caso grave de crise, o Senado suspendia o poder dos 2 cônsules e indicava o nome de um ditador que tinha plenos poderes pelo período máximo de 6 meses. Isso no caso de uma guerra, uma invasão. Bom, então era dessa forma que se estruturou o governo durante a República, então com esses órgãos. Durante a República ainda vamos ter vários movimentos de revolta da plebe contra a falta de participação política e aos poucos a plebe vai conquistar novas leis, novos direitos.
como o tribuno da plebe de 493 a.C., que era formada somente por plebeus e tinha o poder de impedir qualquer decisão desfavorável à sua camada social. A Leis das 12 Tábuas, de 450 a.C., que é o primeiro conjunto de leis escritas que valia para patrícios e plebeus. Lei da Canuleia, de 445 a.C., que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios. E a Lei Licínia, de 367 a.C., lá em Roma tinha 2 cônsules eleitos, e a partir dessa lei, pelo menos um tinha que ser plebeu e o outro patrício. Agora a gente vai ver a sequência de fatos ocorrida durante a República, mas que também vão levar a Roma à próxima fase, que é o período do Império. Entre os anos de 264 a 146 a.C. vão ocorrer 3 guerras chamadas de guerras púnicas, que são guerras dos romanos contra um povo do norte da África, o povo de Cartago, que era um povo que também exercia domínio aí, poder sobre o norte da África. E com essas guerras, os romanos vencendo os cartagineses, eles vão poder ampliar seus domínios a Macedônia, Grécia, Síria, Gália, que seria a atual França, Portugal, Egito, Ásia Menor, Britânia, que seria a atual Inglaterra e outras regiões. A partir do século I a.C., vai surgir a expressão Mare Nostrum, nosso mar, se referindo ao Mediterrâneo, ou seja, Roma vai dominar todas as áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo entre Europa, Ásia, né, no que a gente chama de Oriente Médio, e o norte da África. A Roma vai explorar ao máximo as riquezas dessa região, tá certo? Os prisioneiros serão transformados em escravos e a riqueza desse lugar, seja comércio, agricultura, como eu já falei, vai ser explorada ao máximo. Inclusive também cobrando impostos. Para empreender nessas conquistas, Roma vai precisar ter muitos soldados. Os soldados vão formar uma classe social muito numerosa e influente na política romana. Também vamos ter nesse período de Roma muitas revoltas entre plebeus, revolta de plebeus e escravos contra o governo romano. Por quê? Porque com essas conquistas vai aumentar o número de escravos nas cidades romanas, diminuindo a quantidade de trabalho para os plebeus, que eram cidadãos livres. Então, vai ter um empobrecimento muito grande dos plebeus e que tinham razões de sobra, né, para se revoltar, mas os escravos também, que eram povos, né, que foram cerceados da sua liberdade, também vão se revoltar contra essa questão. A gente vai ter aí, né, um episódio do Espartaco, que é um dos mais famosos escravos que Roma teve, que vai organizar uma grande rebelião contra Roma. Também, em consequência, né, desse expansionismo romano, as cidades vão ficar superpovoadas, com problemas de infraestrutura, com problemas de emprego, com problemas de miséria, marginalidade. Diante dessas revoltas, entre os anos de 133 a 122 a.C., os governantes, conhecidos como irmãos Gracos, né, Tibério e Caio, vão propor algumas reformas sociais, entre elas a reforma agrária, que ia disponibilizar terras à plebe e que também ia diminuir o tamanho da propriedade dos patrícios. Só que toda vez que algum governante tenta melhorar a situação da plebe e os patrícios se sentem ameaçados, eles vão reagir. Então, eles vão acabar assassinando os irmãos Gracos para que não tenha essas reformas sociais. Mas essa atitude dos patrícios só vai fazer aumentar mais ainda a revolta dos plebeus, tá? E também dos escravos. Nesse período vai se seguir uma série de conflitos, tá certo? Diante de toda essa situação, os patrícios vão tentar uma nova forma de governar, chamada de triunvirato. Vão escolher 3 homens para liderar o governo.
Esse primeiro triunvirato era exercido pelos generais Pompeu, Crasso e Júlio César, tá? Mas depois da morte de Crasso, Júlio César ele passa a ser o único governante de Roma, assumindo o poder de cônsul, tribuno, sumo sacerdote e supremo comandante do exército. O Júlio César, também para conter essas revoltas sociais, ele vai propor uma série de reformas, tá? Então, e também para ganhar apoio popular. Então, ele vai criar novas colônias para a ocupação da plebe, vai conceder a cidadania romana a povos conquistados, também determinou que grandes proprietários de terras empregassem uma certa quantidade de trabalhadores livres. Porém, mais uma vez, né, os patrícios se sentem descontentes e vão conspirar contra o Júlio César, que acabou assassinado no ano de 44 a.C., em pleno Senado. Então, aqui a República estava chegando ao fim. Com a morte de Júlio César, vai se organizar ainda na República o segundo triunvirato, do qual faziam parte Otávio, Marco Antônio e Lépido. Porém, o Otaviano vai acabar assumindo plenos poderes e vai ser considerado o primeiro imperador de Roma, tá? E vai se tornar Otaviano Augusto ou Otávio Augusto, e vai governar entre os anos de 27 a 14 a.C. Nesse período, ele vai conquistar áreas da Palestina, onde se encontra, por exemplo, Israel. Tá? Eu creio que todo mundo já assistiu um filme sobre a vida de Cristo e lá viu a presença dos romanos, eles cobrando impostos, ditando regras, tá certo? Foi esse período. E também vai procurar, né, manter a paz nesses territórios conquistados, estabelecendo a chamada Pax Romana, que se prolongou por mais de 200 anos. É o período com maior domínio de Roma sobre os povos dominados. Em relação aos poderes do imperador, então, quais eram os poderes do imperador? Então, era reunir os comícios, né, a Assembleia dos Cidadãos, convocar o Senado, que era o Conselho Supremo de Roma, comandar o exército, legislar, que é criar leis, e também nomear magistrados. Ou seja, ele concentra em si praticamente todos os poderes. Também vai ser criada nessa época a política do pão e circo, que foram uma série de medidas para tentar conter as revoltas populares. E ela se baseava em dar distração para o povo e algo para comer, porque se distraindo e comendo, o povo não ia fazer revolta, não ia fazer conflito contra o governo. Era uma forma de iludir as pessoas. Tipo TV hoje em dia, né? Mas como não tinha isso, então o imperador ele proporcionava os teatros com apresentação de peças de comédia, os circos, que era onde aconteciam as corridas de cavalos, né, as corridas de biga, anfiteatros também destinados às lutas de gladiadores, termas ou banhos públicos, redes de esgoto, aquedutos e estradas. Então, essa série de medidas era uma forma de conter as revoltas populares. Então, a gente tinha lá o show, né, dos gladiadores. Eles pegavam principalmente escravos, colocavam numa arena para matar animais, colocavam animais ferozes para atacar esses gladiadores, ou eles tinham que se enfrentar, ou eles tinham que correr como loucos em bigas que capotavam, que causavam sua morte. E essas lutas iam até a sua morte mesmo. O povo romano é um povo da guerra, desde os seus primeiros povoadores, né? Um povo que tem muito essa afinidade com a guerra. Então é bem notório perceber que a diversão deles também era violenta. Ver os homens lutarem até morrer era distração para eles. Então, pão e circo quer dizer distração e comida. Ao invés do povo ficar na rua conspirando contra o governo, tá lá vendo as pessoas se matarem, achando graça, comendo e bebendo. Tá certo? Agora vamos falar do cristianismo. O cristianismo também surgiu durante o Império Romano, inclusive Cristo nasceu em Israel, região dominada pelos romanos, e após a sua morte, seus seguidores, seus discípulos
se espalharam pelo Império Romano para levar sua palavra. Mas eles foram muito perseguidos no início, aliás, durante séculos, porque os cristãos não participavam das cerimônias oficiais do império, não cultuavam o imperador, não aceitavam o politeísmo, que é a crença em vários deuses, e não prestavam serviço militar. Por conta disso, eles foram perseguidos, torturados e mortos. Muitos eram jogados para as feras nas arenas para servir de atração, né, lá naquela política do pão e circo. Mas essa situação começou a mudar a partir do governo do imperador Constantino, que no ano de 313 vai assinar um documento chamado Edito de Milão, tá? E por esse documento ele concedeu a liberdade de culto a todos os povos cristãos. E alguns anos mais tarde, no governo do imperador Teodósio, ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do império. Então aqui cessa definitivamente todas as perseguições. A partir do século III depois de Cristo, o Império Romano vai começar a enfrentar uma série de problemas que vai levar ao seu fim, ao seu declínio. Então vamos compreender aqui alguns deles. Um deles foram os limites territoriais. Aqui a gente vê o mapa de Roma no auge do seu esplendor, do seu poder, né? Se a gente olhar aqui mais ao norte, nessas fronteiras aqui onde chegaram, daqui mais para leste é gelo, uma região fria, sem muitos atrativos para o tipo de exploração que Roma costumava ter. Tinha muitos povos vivendo nessa região, chamados povos bárbaros. Muitos desses povos foram escravizados pelos romanos, mas assim, economicamente não era um povo que acumulava riquezas, não tinha uma agricultura tão fértil assim, uma região que ficava fria a maior parte do ano. Então, foi um limite natural aqui para a expansão de Roma. Não havia mais nada do interesse que compensasse expandir, né? Gastar o poder bélico, o poder do exército, pagar homens, então não compensava. Aqui a gente vê também no norte da África um limite. Por que que não foi mais ao sul, né? Então, região desértica, sem muitos atrativos econômicos, tá certo? Porém, com esses limites territoriais, começam a faltar escravos. Sem novas áreas para invadir, eu não tenho novos escravos, que era a base do trabalho lá durante o Império Romano. Então, a gente vai ter uma crise aí de limites territoriais, escravista. Somando a tudo isso, a gente vai ter muita corrupção e muita disputa entre os senadores e generais, muito desvio de dinheiro, que inclusive vai faltar para pagar os soldados. E Roma se mantinha assim tão poderosa por conta dos soldados, que garantiam a proteção das suas fronteiras, especialmente a proteção das fronteiras. E já estava faltando salário, tá? Pagamento para os soldados, devido a essa corrupção, essa má administração. Tanto que, assim, diante desse fim, né, que estava por vir de forma tão clara, a gente vai tendo uma tentativa do imperador Teodósio de dividir o Império Romano em duas partes. Ele vai dividir o Império Romano com a intenção de ficar mais fácil a administração. Ele vai dividir em Império Romano do Ocidente, que seria mais a parte europeia, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital aqui em Constantinopla, tá? Império Romano do Oriente. A parte que vai chegar ao fim agora no século V depois de Cristo é a parte europeia. A outra parte ainda vai continuar poderosa ainda por mais quase 1000 anos. Então, quando a gente fala do fim do Império Romano, a gente está falando dessa parte aqui europeia, que vai passar por todos esses problemas que a gente vai mencionar agora. Bom, outro problema foi a invasão de povos vindos do leste europeu, povos bárbaros, tá? Mais da parte oriental da Europa. A princípio, muitos vieram da região onde hoje é a Alemanha, os povos germânicos. E por que que eles invadiam o Império Romano? Eles iam em busca de alimento, de um clima melhor, tá? Melhores condições de sobrevivência. Só que esses povos tinham outro modo de vida. Geralmente eles chegavam de forma violenta, guerreavam, invadiam principalmente as cidades e vão acabar
expulsando, né, as pessoas que viviam da cidade para o campo. Elas vão procurar viver no campo porque as cidades se tornaram perigosas, locais que despertavam muito interesse desses povos bárbaros, porque é onde tinham as reservas de alimentos, suprimento para a guerra, tá certo? Lembrando que o assunto referente às invasões bárbaras a gente vai estudar ainda mais para frente. Hoje é só um resumo para a gente entender que essa foi uma das causas do fim do Império Romano, as invasões de povos vindos aqui da parte oriental da Europa. Em continuidade, ó, aqui eu estou mostrando um mapa para vocês que vai mostrar as áreas do Império Romano depois da dominação desses povos bárbaros, né? Então a gente vai ter vários povos que vão invadir as áreas romanas, antigas áreas romanas. Então a gente tem os povos suevos, visigodos, tem os vândalos, ostrogodos, alamanos, saxões, anglos e saxões, lombardos, burgúndios, francos, tá certo? Bem, lembrando que vai ser um povo vindo mais ainda da parte leste, que vai invadir o Império Romano e que vai destronar o último imperador romano, o Rômulo Augusto, tá certo? E no seu lugar vai assumir um líder, né, desse povo bárbaro, dos Érulos, chamado Odoacro. Bom, então vamos fazer aqui um resumo das causas do fim do Império Romano do Ocidente, da parte europeia. Então, uma das causas que a gente já comentou foram os limites naturais, a extensão territorial. O império era muito grande para ser administrado e, ao mesmo tempo, chegou no limite, né? Chegou em regiões que não despertavam mais o interesse econômico de Roma. Então, não tendo mais áreas para invadir, não tenho escravos, não tenho riqueza, não tenho impostos. Somada à corrupção, né, do governo de Roma, que desviava recursos, vão surgir mais problemas. Então, a gente tem lá a crise do escravismo, por falta de novos territórios para invadir, e da corrupção, nós também não temos o pagamento dos soldados, que também é uma consequência de não ter novas áreas para invadir, porque era daí que vinha a riqueza também dos romanos para manter os serviços públicos. Não pagando soldados, né? Soldados vão ter que arrumar outra forma de sobreviver. E ao mesmo tempo, chegando os povos lá do leste europeu, os povos bárbaros, e com soldados sem pagamento, o resultado é que esses povos vão invadir, né? Muito mais fácil do que se o exército estivesse bem pago e bem organizado. E a consequência, né, dessas invasões bárbaras vai ser a fragmentação do império em reinos. Então, o império vai ficar todo fragmentado em pequenos reinos. A gente vai estudar isso mais para frente, né, na Idade Média. E também vai haver uma ruralização. O Império Romano tinha cidades muito povoadas, só que essas cidades vão se tornar o principal alvo dos invasores bárbaros. Então, muitas pessoas, pelo menos as que podem, vão procurar refúgio nas áreas rurais, tá? Porque lá se poderia construir uma fortaleza, uma forma de se proteger contra essas invasões. As cidades ficavam muito expostas. Então é isso, pessoal. Depois a gente vai ver mais detalhadamente, no contexto da Idade Média, as consequências dessas invasões bárbaras.